Entrar ao vivo. TV Urban, musicoterapia no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos aqui no nossa TV Urban. Eu sou a Grazi Pires, sou musicoterapeuta, associada aqui na Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje nesse eixo sobre políticas, com 3 convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho sobre políticas públicas, sobre musicoterapia, sobre o que é política. Então, eu vou iniciar apresentando, então, os nossos convidados e falando um pouquinho do currículo de cada um, e a gente explica um pouquinho como que vai ser a dinâmica do nosso programa de hoje. Então, nossa primeira fala, nosso primeiro convidado é o professor Dr. Rafael Silveira. Olá, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Professor, doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, consultor legislativo do Senado Federal, ocupando a função de coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Consultoria Legislativa do Senado Federal, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, e professor pesquisador colaborador do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e ele vem hoje explicar para a gente o que é política, o que são políticas públicas. A nossa segunda convidada é a Prof. Aline. Oi, Prof. Aline. Prof. Aline, que é mulher, mãe, militante da saúde coletiva, cirurgia dentista e sanitarista, e atualmente coordena o programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. E a nossa querida colega musicoterapeuta, a Mariane Ozelami. Oi, Mariane. É musicoterapeuta, atual presidente do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, doutoranda em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia na gestão de 2015 a 2018, docente do grupo Sensupeg para curso de pós-graduação e atualmente atua no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, atua na área de saúde mental e atenção psicossocial, bem como desenvolvimento social. Experiência e participação no desenvolvimento e execução de atividades multidisciplinares na área social e atuou em treinamentos e capacitação de gestores de RH na área de inclusão social. Então, é um time bem legal para falar um pouquinho com a gente. A nossa dinâmica, então, vai funcionar uns 15 minutos para cada convidado. Hoje a gente está gravando aqui ao vivo com eles, mas vocês vão assistir uma edição gravada, então não vai ter essa interação ao vivo com perguntas, mas a gente recebeu algumas perguntas das associações e a gente vai fazer aqui para os nossos convidados. E, claro, posteriormente, todos os canais e redes da UBAN vão estar sempre disponíveis para quem tiver mais dúvidas futuramente. E esse eixo de política vai seguir, então, com outros programas. Fiquem ligados nas nossas redes. Cliquem aí no sininho, no YouTube, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos programas que vêm por aí. Então, para a gente começar, professor Rafael, a palavra é sua e a gente quer saber, então, o que são políticas públicas, afinal. Então, pessoal, muito agradecido mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui nesta iniciativa da União Brasileira das Associações de Musicoterapia. E a nossa missão aqui, a nossa tarefa principal é trazer alguns conceitos iniciais para fundamentar, para preparar o terreno para as duas colegas que me sucederão, que elas com certeza vão trazer muito mais elementos vinculados à musicoterapia, à saúde e a desenvolvimento de políticas públicas, né? Então, políticas públicas, o que é isso? Na verdade, é um conceito que existem múltiplas
denominações e conceituações. Vamos aqui, de maneira muito sintética, falar que é um conjunto estruturado de ações para resolver problemas coletivos, resolver problemas sociais, e também de atender demandas da sociedade. Normalmente são ações vinculadas ao poder público, por isso são políticas públicas. Agora, de maneira mais contemporânea, existe uma tendência muito grande, cada vez mais forte, de associação do poder público com as iniciativas privadas. Então, órgãos, associações, a sociedade organizada como um todo também se associar ao poder público para promover políticas públicas, no esquema de parceria, né? Então, inicialmente, a gente pode categorizar políticas públicas dessa forma: conjunto de ações, programas, projetos, iniciativas que promovam o bem-estar da sociedade, resolvendo problemas e atendendo necessidades. Bom, como é que surgem políticas públicas? Será que surge assim, no estalar de dedos, alguém ungido vem, desce à terra e fala: aqui está a política pública? Todos nós sabemos que não é assim. Brincadeiras à parte, existe todo um processo em que nasce uma política pública e ela depois vem à tona, se desenvolve e se concretiza na realidade, né? Num primeiro momento, existe um processo chamado agendamento de políticas, que é o quê? A percepção de um problema por parte do poder público, dos políticos, dos gestores, e a percepção desse problema gera uma iniciativa no sentido de pensar, de planejar exatamente essas ações para resolver este problema. Infelizmente ou não, não são todos os problemas que entram nesta agenda pública, nesta agenda dos políticos. Então, existem os nossos representantes, os gestores, eles fazem uma seleção de prioridades, pelo menos é assim que deve ser, né? De acordo com as condições do próprio Estado, eles selecionam essas questões para que eles possam focalizar as suas ações. Essa percepção do que é ou não um problema, do que é prioridade ou não, passa por um crivo político, um crivo ideológico, mas também existem fatores que são inafastáveis, que são ocorrências. Então, por exemplo, nós temos tragédias, eventos climáticos, acidentes, que acabam demandando uma ação pública. Então, nós temos uma série de eventos que naturalmente são exógenos e que caem no colo do poder público para que ele resolva imediatamente. E existem também problemas que são originados de diagnósticos que podem ser de um acompanhamento já sistemático do próprio poder público, através de indicadores, por exemplo, taxa de desemprego, taxa de inflação, algumas taxas, alguns índices que já são naturalmente controlados e que algumas oscilações demandem uma ação específica. E nós também temos a possibilidade da sociedade organizada poder alertar para determinados problemas, ou levantar possibilidades. Estas possibilidades, elas podem ser enviadas, elas podem ser remetidas ao poder público, aos políticos, aos gestores. E aí, isso chegando até eles, pode despertar a atenção e entrar numa agenda de políticas. Então, para a gente começar a falar de políticas públicas, nós precisamos, então, ter pessoas pensando em alternativas diante de problemas existentes. E aí eu estou incluindo todo mundo. Sociedade civil, sociedade organizada ou não, políticos, gestores, todo mundo. Pensando isso permanentemente. E um estágio que coloca essas soluções numa agenda pública, de interesse para fazer acontecer uma política pública. Então, por isso que já começa uma importante participação da sociedade nesse sentido, de sensibilizar os políticos, os gestores, para colocar aquilo numa agenda maior, uma agenda mais forte, para que ela seja mesmo adotada pelo poder público.
Uma vez que isso acontece, então nós temos uma série de pessoas pensando em soluções, em alternativas. Isso pode passar por diversos caminhos. Existe o caminho legislativo, onde nós podemos pensar e promover, elaborar uma política pública e passar a ser uma política pública que se torne uma legislação, que pode ser lei, que pode ser regulamento, resolução, né? Existem possibilidades daquilo já sensibilizar naturalmente o poder executivo, que é o órgão que, digamos assim, a parte do poder público que faz aquilo acontecer, que faz a política pública chegar até o público, até todos nós. Então, existem alguns canais específicos que já podem fazer com que, de acordo com o mandato legal que o Estado tem, que o governo tem, ele já promova uma ação. Então, não necessariamente tudo tem que passar pelo crivo do legislativo. Às vezes, já tem uma preparação, já tem uma legislação que já oferece mandato e já oferece delegação para prefeituras, estados e a União fazerem alguns programas e projetos. E aí, entrando nesse circuito, nós temos, no âmbito de todos eles, possibilidades concretas da participação da sociedade civil. Vejam, no campo das possibilidades, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil uma cultura já desenvolvida, principalmente por parte do poder público, de criação natural de canais de participação. Porque essa participação, como eu falei para vocês, ela pode iniciar nesse processo de seleção, do agendamento das políticas, e depois de todo o ciclo de políticas públicas. Então, agora eu estou entrando num outro esquema chamado o famoso ciclo de políticas públicas, que começa exatamente nessa etapa de planejamento, de pensar alternativas, pensar soluções, e depois, isso a gente pode classificar, né, como o processo de elaboração, de planejamento. Depois a gente passa para o estágio da implementação da política, de fazê-la acontecer, e aí o fechamento do ciclo, um processo avaliativo. Esse é o jeito tradicional de ver políticas públicas. Só que em todas essas etapas é possível fazer ações de monitoramento, ações de avaliação no meio do processo. Então, por exemplo, a avaliação não precisa ser apenas no fechamento do ciclo, para ver os resultados finais. A avaliação ela pode acontecer ao longo de todo o processo, corrigindo rumos da implementação e também corrigindo rumos para poder fazer com que aquela política corresponda aos objetivos iniciais propostos por ela. E tem todo um processo, pessoal, nessa parte de elaboração, que vem exatamente da conjunção de fatores, de elementos de causalidade que determinam o quê? Qual é a melhor solução. Então, não basta qualquer política ser criada e implementada. Nós temos de ter o quê? Um processo de pesquisa, um processo de elaboração muito bem firmado, exatamente para que a gente não caia nos achismos. Então, não é só da cabeça do político. O político pensou isso, como a gente gosta de apelidar lá no Poder Legislativo, onde a gente trabalha, né, o efeito fantástico. Depois do domingo, do fantástico, tem algumas denúncias, aí vem todos os políticos que querem resolver aquilo ali de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, política pública é uma coisa muito séria. Então, ela tem que ser muito bem pensada, tem que ter causalidade, tem que ter uma melhor escolha dos instrumentos, para que aquilo tenha uma eficácia, para que tenha uma repercussão, e de preferência que tenha economicidade. Porque a gente não pode, a qualquer custo, para atingir qualquer resultado, gastar a rodo, né? Nós temos limitações. E essas limitações impõem a gente essa responsabilidade de uma construção mais elaborada. Então, pessoal, eu queria finalizar aqui a minha intervenção colocando que as políticas públicas têm técnicos, têm pessoas no poder público responsáveis, especialistas de pensar isso, de implementar, de fazer. Mas o que eu entendo que é algo muito importante é a sociedade ter a percepção de que ela pode participar de todo o ciclo de políticas públicas, desde a demanda,
desde a mobilização da sua demanda, de solicitar, de pedir, de pedir providências, de exigir dos gestores do Estado soluções, até um processo também participativo de elaboração, de monitoramento e de avaliação. Então, é muito importante que a sociedade não apenas espere acontecer todos os resultados, mas que a própria sociedade possa estar sempre mobilizada para olhar todos os movimentos que estão envolvidos nisso que a gente chama de grande ciclo das políticas públicas. Então, encerro aqui minha participação nesse momento, para deixar as minhas colegas surfar nessa pequena onda que eu criei para a gente começar a nossa conversa, gente. Grazi, nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Obrigada, professor. A gente teve uma pergunta que veio da UBAN, né, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, bem ligada a essa última fala que você trouxe, então, em relação aos movimentos da sociedade civil, né? Acho que a pergunta até já foi respondida, mas eu queria reforçar na questão assim: é necessário que tenha uma associação, um coletivo de pessoas, uma União Brasileira de Musicoterapia como a nossa, ou uma pessoa, um indivíduo só com uma ideia na cabeça pode sugerir algo que possa virar uma política pública? Como que é esse funcionamento e, na prática, o que é mais fácil de ser acolhido e, de fato, virar? Porque a gente vê aí, às vezes, uma mãe, né, que acontece alguma coisa com a família, ela vai e sugere uma lei por conta de algo que aconteceu com seu filho. Como que funciona isso na prática? Eu entendo que é fundamental, Grazi, os esforços coletivos. Porque os esforços coletivos, eles legitimam uma demanda, legitimam uma ação. Isso é muito importante quando a gente está querendo mobilizar os atores políticos, os gestores. Então, quando o gestor vai ouvir uma demanda, quem falou? Foi o Rafael. Quem é Rafael? Rafael não é ninguém. Mas, não, quem está fazendo essa demanda? Não, é uma União Brasileira de associações. Vejo que muda bastante a percepção. Então, é muita gente aqui representada por esta demanda. E, ao mesmo tempo, reforça a militância para a sensibilização dos atores políticos. Então, tem todo esse caráter legitimador das demandas e das ações, e, ao mesmo tempo, uma mobilização de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, que podem reforçar e podem fortalecer ainda mais a condução de soluções, a proposição de soluções, o encaixe dos seus propósitos em algo associado ao poder público, o que demanda uma participação significativa do poder público. Então, quando a gente está falando de musicoterapia, por exemplo, é um tipo de terapia. Esta terapia pode estar associada a diversos tipos de tratamentos associados, por exemplo, ao SUS. Pode estar associado a questões educacionais. Então, políticas de saúde, políticas de educação, são ramos de políticas públicas altamente sensíveis, por exemplo, às soluções propostas pelos profissionais da musicoterapia. E se eles estiverem unidos, isso faz muito mais sentido. Isso aí, perfeito. Obrigada, professor Rafael, pela sua fala. E acho que tem tudo a ver agora, que vem falando de inclusão, né, de grupo, de coletivo, com a nossa próxima convidada, a prof. Aline, né, que vem falar sobre políticas públicas e saúde, a importância das políticas públicas de equidade e inclusão. Então, já vou passar a palavra para ti, prof. Aline. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Grazi e a União das Associações. Acho que é um convite muito feliz para mim poder estar aqui hoje, né? E para que eu possa, né, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha alegria de estar aqui, eu acho que tem tudo a ver com a temática que vocês trazem para a gente conversar,
e com tudo que o professor Rafael já nos trouxe, né? Porque eu costumo dizer que a gente não tem soluções individuais para problemas coletivos, né? E a área que a gente se debruça é a saúde coletiva. E o que distingue a saúde coletiva da saúde pública, né? O que nos distingue enquanto área de conhecimento? A episteme da saúde coletiva, da onde ela nasce, é justamente da construção de políticas públicas, né? Dessa construção do processo de redemocratização do país, onde se tinha que se pensar um sistema de saúde que fosse, de fato, inclusivo para todos os brasileiros que estão dentro da informalidade, que ainda tem um contingente gigantesco e que agora, no universo da pandemia, né, se nós pensarmos no desemprego no país, aumentou muito mais. E nesse processo, quando nasce a saúde coletiva, o que os sanitaristas que participaram dessa construção da área de conhecimento e, por conseguinte, também foram atores sociais importantíssimos na construção do ciclo da política que gerou o Sistema Único de Saúde, foram sanitaristas, além dos movimentos sociais, das associações, de um coletivo realmente muito vivo, né, e atuante, que construiu uma política pública que eu costumo dizer que atualmente, provavelmente, no cenário que a gente tem, não seria aprovada na forma como ela foi, né? Onde a gente tem um sistema de saúde universal, equitativo e integral como um direito de cidadania a todos os brasileiros, né? Quando se construiu esse movimento social que gerou o Sistema Único de Saúde, também se pensou que um país com dimensões continentais como a nossa, com a diversidade que nós temos, um único cardápio de serviços, indicadores, não dariam conta das necessidades, da diversidade da nossa população, que a gente sabe que é fato, né? Então, não adianta a gente pensar em operacionalizar a assistência à saúde através da operacionalização de uma determinada política pública, como é o Sistema Único de Saúde e diversas outras programáticas que tem dentro dele, de uma forma igual se a gente pensar no universo de Porto Alegre, da Bela Vista ou da Restinga. Então, pensemos nós no Amazonas e no Rio Grande do Sul, na diversidade que nós temos, né? Em todos os movimentos sociais, coletivos, bairros, ruas que nos compõem e que fazem dessa terra a diversidade que ela é, né? É óbvio que não daria conta. Então, naquele momento, se pensou que pensar única e exclusivamente a saúde através de indicadores duros não era o suficiente, que a gente não podia olhar para a ancestralidade, para o adoecer, o viver e o morrer do nosso povo, única e exclusivamente através de números, e que a gente precisava agregar a área de epidemiologia, a área dos indicadores, também a área de políticas, também a área de ciências sociais e humanas, para que a gente pudesse olhar para as pessoas para além dos números de mortalidade, como as grandes agências de fomento normalmente se ocupam de pensar a saúde, né? Então, justamente disso se nasce um contraponto dentro da área de conhecimento da saúde pública para o nascimento da saúde coletiva, que tem tudo a ver com isso que o professor Rafael nos traz, que é justamente durante todo o processo da política, né, ela não é linear, não é sempre estanque. E isso demanda muito de como que os movimentos vão se compondo para que as coisas entram e saiam da agenda, né? Então, justo no momento onde a gente vê muitos e muitos municípios, já que a gente tem um sistema de saúde que é descentralizado, que a gente conquistou isso a duras penas, né? Lá na redemocratização do país. Então, a gente tem uma realidade hoje de muitos e muitos gestores públicos terceirizando a saúde, porque tem lei de responsabilidade fiscal, porque tem teto de gastos, N justificativas, né?
E aí a gente retrocede e volta lá para o momento da gente pensar assistência à saúde única e exclusivamente através de um cardápio mínimo de coisas mínimas restritos a uma determinado foco da população. Aí no meio disso tinha uma pandemia, né? E a agenda muda e todo o ciclo da política muda e a gente precisa se rever. Mas nos últimos anos, a gente vem consolidando o Sistema Único de Saúde com muita luta e dificuldade, com muito arroxo no financiamento, que nos inviabiliza muito alguns processos de qualificação. Vinha se fazendo, né, um programa de melhoria do acesso, da qualidade, da avaliação e monitoramento constantes, tanto da atenção básica quanto de outros níveis do sistema, que a gente perdeu agora, né, com esse governo atual, mas a gente vinha conquistando alguns passos para a consolidação do Sistema Único de Saúde, né? Dentre os quais as políticas de equidade e as políticas de inclusão, né? Que se a gente tem um sistema que preza pela equidade, ele tem como imperativo que a gente trate de maneira desigual aos desiguais. Então, embora o sistema seja para todos, a gente sabe, por exemplo, que o racismo, que a homofobia, que o machismo, eles incidem de forma diferente sobre os diferentes corpos, que são racializados, que são, né, sofrem as violências de formas diferentes. Então, para isso, a gente precisa ter políticas específicas de equidade que protejam e que assegurem, então, o direito à saúde como um direito de cidadania para alguns grupos prioritários que são invisibilizados desde sempre na história desse país, né? Dentro disso, a gente tem a política de saúde indígena, de saúde da população negra, da criança, da mulher e assim por diante. E a gente também tem, né, uma política que é muito cara para os sanitaristas normalmente, que é a política de práticas integrativas e complementares, onde a gente sabe que o modelo biomédico, né, curativo, centrado na doença, ele muitas e muitas vezes não dá conta de uma série de adoecimentos que as pessoas têm, né, e que não estão dentro de um protocolo rígido e que são, às vezes, muito mais efetivas do que esse não quer dizer que elas sejam substitutivas, e sim complementares, né? Mas que podem vir a ser tão ou mais necessárias do que qualquer outra política dentro do Sistema Único de Saúde. E dentro dessa política, a gente tem uma diversidade enorme, né, de terapêuticas distintas, que vão da arte-terapia até a questão da acupuntura, a homeopatia, e a gente sabe que a satisfação dos usuários do Sistema Único de Saúde, quando se tem avaliação e monitoramento das práticas integrativas, de Reiki, de N outras práticas que a gente já tem há mais de 10 anos no Sistema Único de Saúde, né, são super bem avaliadas pelos usuários. Então, eu acredito que elas vieram para ficar e que dentro delas a gente tem toda a história da arte-terapia já consolidada, né, com toda a beleza das contribuições lá, tanto da Nise da Silveira na área da psiquiatria, né, como de Dona Ivone Lara e tantas outras também que trouxeram a música para dentro do cuidado em saúde, né, que acho que são preciosas e que nos mostram que a política ela tem um caráter pedagógico, né, para todos nós. Seja a política que é armamentista, ela vai ensinar a intolerância, ela vai ensinar o ódio, assim como a política que ela é inclusiva, ela também vai nos ensinar o cuidado de uma prática, de uma forma muito mais humanizada e integral, né? Então, é importante que a gente olhe para isso, porque muitas vezes a gente tem a percepção de que a política pública está distante de nós, mas quem faz a micropolítica, quem opera ela, quem desenvolve, somos cada um de nós, trabalhadores, trabalhadoras, né? Que no nosso cotidiano de prática, no nosso trabalho vivo em ato, desenvolvemos, então, o nosso cuidar em saúde.
que não é nem mais nem menos importante do que a macropolítica e que se engendra uma coisa na outra, né? Então, quando a gente está participando de movimentos que exigem a inclusão das práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde, a gente também está, então, incentivando a entrada na agenda, né? Ou uma mudança, então, de inclusão de novas políticas ou de abertura de outras pautas, né? Para que pelo menos venham a ser discutidas, para que a população possa opinar sobre elas, né? Então, sem querer me estender mais, eu acho que para a gente começar a conversar, não sei se ficou bem, mas acho que está de bom tamanho por enquanto. Tá ótimo, Prof. Aline. Essa última fala, então, pegando esse gancho, vou fazer uma pergunta em relação à musicoterapia, né? A musicoterapia faz parte das práticas integrativas do SUS desde 2015. Nós temos na UBAN uma comissão do SUS, né? Onde os musicoterapeutas que já atuam no Sistema Único de Saúde se reúnem para que a gente possa buscar dar mais visibilidade para a musicoterapia dentro do SUS, né? E aí a minha pergunta é no sentido de, a partir da tua prática dentro do SUS, dentro da saúde coletiva, como que tu enxerga essa possibilidade da gente poder dar mais visibilidade à musicoterapia junto às práticas integrativas complementares no SUS? Eu vou te ser bem sincera, Grazi, eu acho que nada é fácil e nem simples, né? Mas eu acho que só quem já atuou dentro de grupos onde tem práticas integrativas e complementares, e eu vou além até, né? Onde a gente quebra o paradigma do cuidado centrado no médico, no cuidado biomédico, a gente sabe que a gente precisa da diversidade de cuidado e ela é muito mais potente, né? Não é um luxo, ela é de acordo com as necessidades que a nossa população tem, ela é imprescindível, eu diria, né? Então, assim, talvez a gente não precisasse de um musicoterapeuta em cada unidade básica, talvez fosse num centro num CAPS, ou enfim, num centro de apoio à atenção básica, né? Sem dúvida nenhuma, se tivesse condições de ter em cada unidade de atenção básica, eu tenho certeza que eles não seriam subutilizados, né? Então, houve um momento, assim, se tu fores ver, eu vou pegar bem especificamente a minha área, né? A odontologia no mundo inteiro é uma área que ela é um bem de consumo, inclusive nos países que têm um sistema universal de saúde. Se tu fores ver Cuba, Canadá, Reino Unido, a grande maioria deles ainda é centrado no cuidado biomédico. No Brasil, ocorre que a gente tem o país com o maior número de dentistas no mundo. E se fez o tensionamento desde a reforma sanitária de que saúde bucal tinha que ser um direito a todos, né? E a realidade que a gente tem hoje no Brasil de inclusão da odontologia em todos os níveis de atenção, do hospital à atenção básica, é uma realidade que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que foi uma realidade construída, socialmente construída, historicamente construída, né? Então, isso ocorre através de muita pressão. Pressão parlamentar, pressão entre entidades de classe e pressão também dentro das associações de bairro, onde quer que seja, né? Mas para isso a gente precisa dar visibilidade. Então, eu de fato, né, eu já tive a oportunidade de trabalhar em centros de atenção psicossocial com musicoterapia, com arte-terapia, e assim como na atenção básica, né, já tive grupos de musicoterapia também, assim, uma vez por semana, assim, não integralmente dentro do trabalho da unidade básica, mas eles são extremamente ricos e necessários, a população é ávida por isso, né? Eu digo que a música ela tem um potencial criativo, terapêutico, que é quase do instinto humano, né? Isso é uma leiga falando, eu não sou uma musicoterapeuta.
Então, eu acho que é uma questão, eu sempre digo assim, que muitas vezes meu problema enquanto cirurgia dentista, né, é que a grande maioria dos outros profissionais não sabem que um dentista é capaz de fazer visita domiciliar, é capaz de contribuir na vacinação de Covid, de fazer acolhimento, de fazer uma escuta de saúde mental, né? Então, muitas vezes relega lá o dentista ao cantinho do dentista, né? E a gente vem quebrando esses paradigmas pela inclusão nesses espaços, né? E eu sempre digo que o mais difícil é fazer os outros colegas advogarem pelo campo da saúde coletiva. É eu, enquanto dentista, entender qual é a importância de ter um musicoterapeuta dentro do Sistema Único de Saúde e vocês não individualmente lutarem por um problema que é coletivo, né? É o SUS que eu acredito que é inclusivo, que precisa da musicoterapia. Não é a musicoterapia que precisa de um lugarzinho para trabalhar. Não, está errado. A concepção é errada, é a gente tentando individualizar problemas coletivos. Um país com a dimensão continental, com a diversidade que o Brasil tem, a gente tem que entender que a diversidade terapêutica ela é uma necessidade, não é um luxo, né? Então, eu acho que o começo dessa conversa parte por espaços como esse que vocês estão fazendo e por também romper esse espaço de falar, como diz uma aluna do programa de pós-graduação, de falar para convertidos, né? Então, a gente também tem que tirar, e foi a minha alegria de ter a Grazi dentro do programa de pós-graduação, porque eu tenho certeza que a convivência da diversidade dos outros profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, com uma musicoterapeuta, é a oportunidade que a gente tem de quebrar os paradigmas e os outros entenderem a necessidade de termos musicoterapeuta dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que é esse o caminho, acho que é sensibilizando os pares e depois sensibilizando também as comunidades, né? E tornando essa demanda uma demanda coletiva, não uma demanda individual. Porque aí, como eu digo, a gente começa a fazer a terra tremer e cria-se a demanda para a gente poder construir, incluir, trazer para perto como é tão necessário, quando o Sistema Único precisa tanto da musicoterapia como uma das alternativas de cuidado com a potência que tem, né? Que legal, muito obrigada. Acho que é bem por esse caminho mesmo. Eu acho que falando dessa potência e pensando nessa questão dessa união, né, de todos nós musicoterapeutas, os que estão na clínica, os que estão no SUS, acho que todo mundo lutando, né, por esses espaços. Então, eu já vou passar a palavra para a nossa colega Mariane, que eu acho que é a pessoa indicada para falar um pouquinho dessa sensibilidade, desse quebrar barreiras, ela que já esteve à frente da UBAN por um tempo. Quando eu era estudante, achava o máximo ir para o clã e ver Marli Chagas, Lia Rejane, a Mariane era presidente naquela época, então é muito legal quando a gente está aqui em frente a pessoas que são referências, então fico muito feliz, Mariane, de poder estar contigo hoje, em especial, como ex-estudante, né, recém-graduada, e a Mari vai falar então um pouquinho sobre musicoterapia e políticas públicas. Eu quero agradecer, assim, de coração pelo convite, e eu acho que, bom, a minha trajetória se constrói dentro das políticas, né? A minha trajetória clínica, a minha trajetória de trabalho se constrói a partir das políticas, sempre abaixo no sentido de respondendo a alguma política. Eu sempre trabalhei, começo no SUS, vou para o SUS, hoje estou na socioeducação, né? Dialogo também com o Ministério da Educação hoje como docente em musicoterapia. Então, para mim, estar aqui e falando sobre isso, estar dividindo a mesa também com esses profissionais que estão trazendo outros viés, para mim é super importante. E eu queria só reforçar, antes de começar a minha fala, uma fala de cada um, né, nesse momento, que é a importância do coletivo, né, porque a mim coube falar onde que a musicoterapia está inserida dentro das políticas, né, onde que a gente se insere, onde que a musicoterapia vai se inserindo ao longo do tempo dentro das políticas, mesmo que não necessariamente sendo citada oficialmente pela política, mas enquanto prática também, né?
Então, assim, a importância do processo coletivo, né, que foi a primeira fala, e agora da fala da professora Aline, desse deslocamento de percepção de que para a política, independente de qual for, né, independente de qual política que eu vou mencionar, a importância da gente entender, e é uma coisa que agora no doutorado também, né, o pessoal fala muito, fazendo doutorado em saúde pública, o pessoal fala, Marina, a musicoterapia é importante para a saúde pública, é importante para a saúde coletiva, vocês precisam entender que é o contrário, a gente que precisa de vocês, né? Não são vocês que precisam da gente, né? A gente precisa de construir espaços onde a musicoterapia esteja mais visibilizada, assim. É o macro que precisa de vocês, né? Então eu acho isso muito bacana e agradeço a Aline por reforçar essa fala aí, porque eu acho que eu quero partir a minha apresentação desse lugar, né? Então, assim, eu contabilizei 6 políticas, né, onde a musicoterapia se insere, né? Quando eu falo oficial, é que ela está citada na política e não necessariamente que ela esteja citada na política, né? Então, a gente vai começar com a política de saúde, né? Então, dentro do Ministério de Saúde, a grande política, que é o Sistema Único de Assistência Social. E eu, antes de falar da portaria, que insere a musicoterapia, muito bem lembrada aí pela professora Aline, antes de pensar nessa portaria, a musicoterapia já fazia parte enquanto prática há muito tempo, né? Então, assim, ela, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou CNES, ou CINES, né, que é do Ministério da Saúde, então foram coletados até cerca de fevereiro de 2020, mais ou menos, uma informação referente aos cadastros aos cadastros registrados com a nossa CBO, né? Ou seja, com o nosso número de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, foram encontrados até fevereiro de 2020 cerca de 304 cadastros com essa CBO. Em teoria, são 304 musicoterapeutas trabalhando de forma reconhecida pelo estabelecimento, né, por esse cadastro nacional, em estabelecimentos de saúde pública, independente de qual seja, né, de que dispositivo seja, porque a musicoterapia ela pode estar inserida desde a atenção básica, né, da atenção primária, até a atenção de alta complexidade, assim, ela está nos 3 níveis de atenção. Então, foram registrados 304 profissionais trabalhando até fevereiro de 2020. Em 24 estados brasileiros, certo? Mais o Distrito Federal, totalizando uma média de 132 municípios. Então, eu acho que isso está falando de uma potência de inserção da nossa prática como uma prática de cuidado instituída e que venha a ser reconhecida e legitimada a partir da portaria 849 em 2017, que é quando, então, a musicoterapia entra no rol das práticas integrativas e complementares que podem ser oferecidas pelo SUS, né? Então, eu acho que é um dos grandes expoentes, na minha opinião, de quantitativo que nós temos de profissionais trabalhando hoje no território brasileiro. Depois, a gente vai ter também o Ministério de Cultura, né? E aí a gente vai citar os pontos de cultura, e eu já soube, por exemplo, que tem um Spotify maravilhoso, que é o Bota Fazendo, né? Se eu não me engano, e que trouxe a Poliana Ferrari para falar, e que fala um pouco sobre a questão dos pontos de cultura, né? Então, o que são esses pontos de cultura, né? São projetos que são financiados e apoiados institucionalmente pelo Ministério da Cultura e que implementados por entidades governamentais ou não governamentais,
que visam a realização de ações de impacto sociocultural nas comunidades. E é importante dizer que nós temos hoje projetos que são liderados por musicoterapeutas, a exemplo que por muitos anos, né, foi liderada inclusive pela Poliana Ferrari, o Ponto de Cultura Tapirando Pirapiru. Então, assim, nós também estamos inseridos enquanto prática, e isso, assim, só para pegar um exemplo, podem existir outros exemplos no território brasileiro, né? Estou citando um também pelo tempo que nós temos. Aí a gente vai dialogar e trazer como exemplo uma outra grande política, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é regido pelo atual Ministério da Cidadania. Esses ministérios às vezes mudam de nome, gente, então eu já peço perdão caso eu tenha equivocado algum nome. Eu tentei buscar os atualizados, mas às vezes de uma gestão para outra muda um detalhe ou outro, né? E o movimento do SUAS foi um pouquinho diferente do movimento do SUS. A gente conseguiu se inserir na política antes de ter um grande quantitativo de profissionais trabalhando na ponta. O que é fantástico também, porque isso está falando do movimento político, isso está falando do movimento de inserção, da ocupação de espaços de discussão, de debate e de diálogo, né? Espaços importantes, como conselhos, né? Como fóruns de trabalhadores. Então, assim, são lugares que a gente precisa ocupar. Eu acho que o Paulo estava falando isso, né? A política não se dá da noite para o dia, se dá a partir da construção. E se a gente não ocupa esses espaços, a gente não vai conseguir se inserir, né? Então, a prática ela é fundamental, mas o exercício coletivo de se inserir em espaços de construção da política, ela também é fundamental, né? Então, nós temos aí a resolução do CNAS, né, do Conselho Nacional de Assistência Social, número 17, que ratifica, né, a equipe de referência definida pela NOB-RH, né, do Sistema Único de Assistência Social, e que reconhece as categorias de profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais desse sistema, dessa política, e que inclui o musicoterapeuta como uma dessas categorias, como um desses profissionais que está habilitado a isso, né? Só que é uma outra lógica. É importante dizer que cada política vai ter sua lógica de atenção, vai ter sua lógica de atendimento. Apesar de estarmos calcados no campo da saúde, o musicoterapeuta também dialoga e é convocado a pensar outras formas de estar, né, operando a sua prática, o seu exercício. Porque, por exemplo, dentro do SUAS, a gente não vai trabalhar, por mais que a gente tangencie uma produção e a promoção da saúde no SUAS, a gente vai pensar o cuidado a partir de uma outra lógica, né, a partir do empoderamento da cidadania, do sujeito de deveres, do sujeito de direitos, né? Então, assim, é uma outra lógica de construção da atuação musicoterápica, que é fantástico, porque fala da pluralidade da nossa atuação, certo? Depois, nós temos o Ministério da Educação, que eu acho que foi um dos primeiros, né, sem dúvida nenhuma, que nos insere, porque a gente está falando aí do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Educação, enquanto os cursos de graduação de formação, né? Então, a gente está falando de cursos que datam da década de 60 e 70, né? O primeiro curso de especialização que data de 68 no Paraná, o primeiro curso de graduação que data de 70 no Rio de Janeiro, né, que são cursos de formação e que precisam da legitimação do MEC, que são reconhecidos pelo MEC. Então, hoje, todos os cursos de musicoterapia que nós temos de graduação são reconhecidos pelo MEC, grande parte deles com nota máxima, diga-se de passagem, de acordo com as avaliações, e os cursos de especialização, os que estão citados no site da EUBAN atendem os critérios
né, atendem os critérios de exigência aí do que se espera, né, do que a UBA também espera de um curso de especialização que vai formar o profissional musicoterapeuta. Então, assim, eu acho que o MEC, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro, né, a primeira política que nos insere, de alguma forma, enquanto cursos de formação. E assim, hoje, né, pensando nisso, e a gente coloca muito em discussão, né, dentro do Comitê Latino-Americano, e pensando num território latino-americano, por exemplo, a importância que se tem de, às vezes, a gente só começa o exercício profissional em alguns lugares a partir dos cursos de formação. Porque se não tem curso de formação, não tem profissional, não tem nem como pensar numa organização coletiva, porque não tem profissional. Então, a organização coletiva, muitas vezes, se inicia pela formação, ou seja, pensando os cursos que vão formar esses profissionais, que depois vão se organizar coletivamente para pleitear as inserções em outras políticas, certo? Nós temos a socioeducação, né, que atualmente é o meu campo de trabalho, por exemplo. Então, assim, a socioeducação, ela é difícil de definir a qual secretaria ela está subordinada, porque ela desfederaliza na década de 90, né, é uma política que era federalizada, e depois ela desfederaliza, e cada estado, então, é o Estado, né, o governo do Estado que executa essa política, e cada Estado pensa a socioeducação a partir de uma secretaria diferente. Então, às vezes ela pode estar na assistência social, às vezes está na segurança é super questionável, né? Mas assim, de uma forma, aqui no Rio de Janeiro, ela está na educação, mas isso varia de acordo com a organização dos estados. Então, a socioeducação, ela tem essa peculiaridade por ser uma política que é executada, desfederalizou e é executada pelo governo do estado. E é muito bacana, porque ela desfederaliza na década de 90, e os musicoterapeutas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já são contratados em formato com formato de concurso, né, já dentro do perfil de concurso de estatutário, de servidor estatutário, desde 94. Ou seja, o primeiro concurso público que nós tivemos para a equipe técnica, para a composição de equipe técnica do DEGASE, né, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas no Rio de Janeiro, já contemplou o musicoterapeuta em sua equipe. Então, o musicoterapeuta, o Rio de Janeiro foi um dos pioneiros dentro da socioeducação que integrou o musicoterapeuta dentro da sua política, na sua prática, né? E assim, a gente tem outras iniciativas também, em Goiás, São Paulo. Não necessariamente todos os lugares os profissionais são estatutários, né? Mas existem como prática, existem como contratados, né? Aqui no Rio de Janeiro são todos estatutários, em Goiás uma vez, se eu não me engano, era, agora não tenho tanta certeza. Em São Paulo eu acho que não é via contrato, porque isso muda de um lugar para outro, certo? Mas é importante dizer que lá estamos marcando nossa presença e fazendo o trabalho acontecer também. E aí na socioeducação vai ter uma outra lógica, gente, também. Uma outra lógica, uma outra pegada, uma outra proposta, e a gente vai adaptando a nossa prática, né, adaptando o nosso fazer e nosso exercício, também a partir dessas demandas que estão acima da gente, né, porque quando a gente está pensando em política pública, a gente também pensa numa prática que é regida por algo que está acima, né, a gente não pode só inventar a roda, a gente precisa, no mínimo, entender que política nos rege, né. E aí nós temos o Ministério do Trabalho, né, que quando a gente está falando de classificação brasileira de ocupações,
a gente também está falando de uma política pública. Então, o Ministério do Trabalho lança, né, em outubro de 2002, pela Portaria 397, ele aprova a classificação brasileira de ocupações para o uso em todo o território nacional e autoriza sua publicação. O que é isso? Então, a CBO, ela tem um reconhecimento no sentido classificatório da existência de determinada ocupação, e não da sua regulamentação. A regulamentação é uma outra coisa, que é o que a UBAN aí já está fazendo, que a gente inicia um projeto lá em 2015, começamos a amadurecer, passamos por uma gestão que deu sequência a esse trabalho, né? Deu continuidade a esse trabalho, a confecção desse projeto, e hoje nós estamos aí já tramitando, com o projeto tramitando nas comissões da Câmara, o que é maravilhoso, né, da Câmara de Deputados. Mas, então, assim, a CBO, ela é classificatória, ela não é regulatória, são coisas diferentes. No entanto, a gente precisa também de classificar, né, quem somos, e a musicoterapia entrou nesse rol, se eu não me engano, em 2009, inicia-se em 2009, se eu não estou enganado, 2009 ou 2011, perdoem-me, mas uma dessas datas, mas se eu não me engano, em 2009, a gente recebe o nosso primeiro número de CBO, depois esse número é revisto, mas nosso número de CBO, gente, vou dizer para vocês qual é, 2263-05. Esse é o número que temos, esse é o número que a musicoterapia tem. Então, assim, é uma outra política de outra forma, né? Pelo Ministério do Trabalho, a gente não tem uma prática desenvolvida, assim como nas outras que a gente citou, né? Mas a gente tem uma prática que é classificada e que faz parte de uma política pública, né? Que é maior do que a gente. Então, assim, é isso que eu posso trazer. Não sei se já deu meu tempo, mas é isso que eu gostaria, disso que eu gostaria de trazer, assim, de como a gente vai tomando corpo, né? E o quanto que a gente vai se inserindo nesses espaços e variados espaços, né? Se você pega o MEC, né, a formação, ela tem um fazer diferenciado, que é o fazer da formação. Se você pega o Ministério do Trabalho, ele tem o fazer da classificação, né? Aí a gente tem a socioeducação, o SUAS, o SUS, o Ministério de Cultura, que fala do nosso fazer. Então, a gente está inserido de forma plural nas políticas. Isso é muito importante. E sem esquecer que todos esses processos são oriundos de uma movimentação, de uma mobilização coletiva. Nenhum desses processos se deu pela vontade de um musicoterapeuta, né? Às vezes um musicoterapeuta questiona, problematiza, mobiliza, acessa, mas é importante reforçar que todos eles tiveram participação da UBAN. Todos eles, né? Independente da UBAN, da UBAN ou dos coletivos, né? Porque se a gente pensa nos primeiros cursos de formação, não necessariamente a gente estava falando ainda da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, mas já estávamos falando de coletivos organizados em prol de pensar a formação do musicoterapeuta no território brasileiro. Então, é isso. Quero agradecer aí a oportunidade e falar que a gente é potente, gente. A gente parece que a gente é tímido, mas a gente, já estamos espraiando. Obrigada, Mariane. Obrigada. Acho que foi bem importante essa explanação, né? Porque a gente começou falando de SUS, de SUS, políticas públicas, e aí trazer também
esse parâmetro mais geral das políticas públicas, né, incluindo educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, achei maravilhoso. Eu particularmente, não pensava muito por essa ótica, era muito focada no SUS, né? Então, foi muito interessante a gente poder ter essa visão. E falando agora nessa luta que nós estamos aí pela regulamentação, todos muito certos de que agora vai, está todo mundo muito unido, né, trabalhando. Também estou junto aí nessa comissão representando a Associação do Rio Grande do Sul, né? A gente conversando com os senadores, deputados, vamos lá, vamos mobilizar todo mundo. E vai dar certo, né? Pensando já lá na frente, estamos regulamentados, está tudo lindo. A nossa pergunta, Mari, para ti é: o que tu sonha para o futuro da musicoterapia nas políticas públicas? Qual seria o cenário ideal além da nossa regulamentação? O que mais? O que eu sonho, né? Eu sonho muito alto. Para mim, o céu é o limite. Eu sonho que o meu sonho é que talvez o musicoterapeuta ele possa conseguir se compreender mais agente dessa política, né? Dessas práticas, assim. Cada um dentro da sua pluralidade, mas cada um dentro da sua especificidade, na verdade, mas entendendo e partindo do princípio da pluralidade, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma potência. Hoje eu estava dando uma aula sobre as dimensões da reforma psiquiátrica, né? E o quanto que a gente ainda precisa, o quanto que a gente tem potência para atuar no campo da pesquisa, no campo da assistência, no campo do político-jurídico, pensando as políticas de forma muito concreta, né? Pensando na intervenção sociocultural que a nossa prática pode mobilizar, né? Então, assim, o meu desejo é que a gente possa se apropriar mais, né? Vou usar uma palavra que está na moda agora, que às vezes ela é um pouco deturpada, mas eu gosto muito, e já trabalho com ela há alguns anos, que é empoderamento, né? Que a gente possa se empoderar mais enquanto categoria, para poder ocupar mais os espaços. Eu acho que nem todo mundo vai fazer pesquisa, nem todo mundo vai para a política, nem todo mundo vai para o técnico assistencial, mas assim, entender que a gente tem potência para ocupar os mais diversos espaços de atuação da política, né, das políticas públicas de forma geral. A gente pode chegar a lugares muito mais amplos, e a gente tem, pelo que a gente apresentou, né, aí, a gente tem capacidade e potência a partir do coletivo de atingir lugares impensáveis. Então, assim, a gente só precisa ampliar a nossa percepção, né? Ter um espírito mais empreendedor, não no sentido mercadológico da coisa, mas de pioneirismo, né? Mesmo, assim, de pensar que a gente pode chegar mais longe, que é possível chegar ainda mais, né? Então, meu desejo é que a categoria possa estar ainda mais audaciosa, porque eu acho que a gente é bem audaz, né? Porque pelo que a gente viu, a gente é bem audaz, mas que a gente possa ainda ter mais audácia, sabe? De entender que somos musicoterapeutas, estamos tramitando, nosso projeto de lei está tramitando, nós temos um lugar legítimo de saber, né? E que não nos coloca abaixo de nenhuma outra categoria, muito pelo contrário, nos coloca em pé de igualdade, de qualquer categoria. A gente precisa se assumir mais esse lugar para poder entender que a gente pode pleitear ainda muito mais. Mas esse é meu sonho. O céu é o limite. Sonha alto, mas é muito bom, é por aí mesmo. A gente está falando bastante aqui em coletivo, né, em equipes de trabalho, estar inseridos em vários espaços, e já que a gente está, né, com um doutor em ciências, uma dentista sanitarista, uma musicoterapeuta, queria saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta
uns aos outros, alguma interação, talvez não uma pergunta, mas alguma conversa, para a gente ir se encaminhando para o nosso final. Se alguém gostaria de usar esse espaço para interagir. Eu queria fazer uma perguntinha rápida para a Mariane, uma vez que vocês estão já com um projeto de lei engajado, já está num trabalho junto ao Legislativo, existe alguma frente parlamentar que dá amparo para vocês? O que é a frente parlamentar? É uma associação de parlamentares de diversos partidos políticos que se juntam numa causa comum. Então, costuma-se também fortalecer os vínculos da sociedade civil com o parlamento através da formação de uma frente parlamentar. Se isso já não existe, talvez fosse uma boa ideia, talvez, tecer e construir isso. Aí me atualiza, Mariane, como é que está isso? Grazi, eu vou passar essa pergunta para a Grazi, Rafael, assim, ó, na maior cara de pau, porque Grazi está acompanhando esse processo de uma forma mais direta, né? Então, pronto. Então, Grazi, responda para a gente. Então, a gente, neste momento, a gente tem buscado um representante de cada associação, de cada estado, e fazendo os contatos bem diretos com os parlamentares, independente de partido, independente de frentes. A gente tem uma frente parlamentar de práticas integrativas complementares, mas o que acontece? Alguma questão em relação a essa parte que a Mari trouxe bem importante da formação do MEC, onde a gente divergia em algumas questões, que a nossa formação, a gente preza porque ela seja essa reconhecida pelo MEC, né, bem acadêmica, ela vem do eixo da medicina, né, o eixo da musicoterapia é da medicina, da arte e da parte de saúde mental, psicologia, enfim, né, estudo do desenvolvimento humano. Então, a gente vem buscando, sem essa frente parlamentar, que a gente sabe que existe, que a gente até teve conhecimento, teve interações, mas a gente preferiu, a nível UBAN, fazer essa frente mais nível associações, cada um nos seus estados, buscando esses parlamentares, né? A gente já está na segunda comissão, tem dado certo, a primeira, então, foi aprovado por todos os deputados, né, diferentes partidos, oposição e tudo, então acho que a gente tem conseguido, dessa forma, trazer todos para o nosso lado, né, e a gente vem buscando muito com eles esse entendimento da diferença da musicoterapia, por exemplo, no âmbito hospitalar, para um doutor da alegria, para os voluntários que vão lá e fazem música para os pacientes. Então, a gente tem trabalhado muito com eles de trazer essa justificativa, porque que o musicoterapeuta, né, porque a gente busca a regulamentação da profissão do musicoterapeuta, né, que vem toda essa formação, esse reconhecimento acadêmico, porque é importante, porque o musicoterapeuta traz conhecimentos que um professor de música, que um voluntário que toca violão no hospital não tem que ter, né? Porque a função dele lá é uma. A nossa função é tratamento, é prevenção, é saúde, né? E a função de um voluntário é levar um pouco de alegria, é entretenimento, né? É às vezes só trazer um outro ambiente para aquele, né, hospitalar, que geralmente tem um clima pesado, então ele vai lá e leva música para alegrar. Mas nós temos competências que nos fazem enxergar a música para além do que a música faz, não só no sentido de, né, alegrar e trazer terapêutica, no sentido de deixar mais relaxado, mas de todas as funções que a música tem, né? Então, a gente tem preferido, assim, nesse sentido político, trazer eles todos para o nosso lado, né? Independente dessa frente de partidos. Então, é uma luta muito apartidária mesmo, né? Bem política. A gente vem fazendo, né? Conversando com todos, se colocando à disposição com todos, em todos os estados, né? Desde lá o presidente da comissão até os suplentes, que talvez nem vote, mas a gente tem conversado com todos, porque para nós é importante que eles entendam, né? Porque esse passo da regulamentação é um passo, mas aí lá na frente a gente vai ter outras demandas e aí esse caminho já vai ter andado, né? Eles já vão conhecer um pouco mais a profissão, né?
já vão saber justificar por que é importante o profissional, né? Falando especificamente do SUS, que é onde eu atuo, a gente tem, na comissão do SUS, a gente vem conversando muito, que tem muita gente atuando, mas é sempre em funções... esqueci a palavra agora, troca de função, desvio de função, enfim, né? Então, ele entra lá num concurso, sei lá, como professor de música, que é o meu caso, inclusive, e aí a educação cede para a saúde e está lá atuando como musicoterapeuta. Claro que a população está se beneficiando, né? O trabalho é o trabalho musicoterapêutico, mas a nível de registro, né? Eu não sei se eu estou nesses 304 profissionais que a Mariane conseguiu, porque eu não sou cadastrada como musicoterapeuta no serviço que eu atuo. Isso seria muito importante. Então, a gente vem trazendo toda essa conversa, já pensando como a gente sonha alto, como diz a Mariane, lá na frente, né? Nessas demandas que virão pós-regulamentação. Mas eu acho que é uma dica interessante para a gente pensar daqui a pouco, mais ali na frente, uma frente parlamentar, mas a gente gostaria, na verdade, de lá na frente se unir à frente que já existe de práticas integrativas, né? Porque a gente faz parte dessas práticas, né? Neste momento, a gente afastou um pouquinho para poder focar mais na questão mesmo da nossa formação, que acho que é um ponto bem importante que a gente busca na regulamentação, mas a gente com certeza quer estar integrado com todo mundo. Parabéns, pessoal, é isso aí. Obrigado, Grazi, pela resposta. Vai, Mari. Acho que a Aline pediu palavra. Não, mas eu posso esperar, tranquilo. A minha pergunta era muito ir ao encontro do Rafael, assim, e acho que também é para as duas, nesse mesmo sentido, assim, que isso que vocês trazem, né, da questão da especificidade, que não é um trabalho que corresponde ao trabalho de um músico ou de um voluntário que sabe tocar violão, né? E assim, isso para o campo da saúde coletiva, que é questão da musicoterapia, realmente é muito rica, né? E aí eu fiquei pensando até que ponto, assim, que vocês tinham... A gente tem, por exemplo, alguns grupos de trabalho específicos dentro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, né? Então, a gente tem o GT de racismo, o GT de saúde bucal, o GT de algumas coisas, alguns pontos específicos, e eu não conheço, mas eu tenho certeza que deve ter um GT de práticas integrativas e complementares, né, na Abrasco, e no SEBS, e, enfim, em todos esses centros de estudo e de associações que da área da saúde, assim como deve ter também da assistência social, né, e da educação, enfim. E aí a minha pergunta era no mesmo sentido que a do Rafael, para nós pensarmos nessa questão da sensibilização dos campos, né, para que os outros, não só os musicoterapeutas, lutem pela inclusão da musicoterapia, né? É óbvio, sem desmerecer em nada aos voluntários e a tudo que compõe, né? Que pertence e compõe, e que também tem o seu valor, né? Mas eu concordo com vocês, assim, que isso é um problema, né? De vocês entrarem como professores, como outras coisas, e não estarem lá atuando estão, né? Mas não legalmente com o código da musicoterapia. Isso é muito importante, é o que valoriza, né, o núcleo profissional de vocês. Então, era essa a minha pergunta. E, assim, já agradeço, né, mais uma vez, pela oportunidade de troca aí com vocês, que foi muito rico, de muita aprendizagem também para mim. Sim, a gente tem, né, dentro da Abrasco a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares. Eu já comecei um diálogo, até por estar dentro, né, da Fiocruz, dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, inicio já um diálogo com eles. Mas eu vou dizer, falta pernas às vezes. Falta pernas para a gente conseguir ocupar tantos espaços. Porque se a gente para pensar, assim, é de fundamental importância a gente estar nessas organizações, nessas redes, mas, assim,
às vezes falta mão de obra de trabalho mesmo, para conseguir estar, mesmo entendendo a necessidade, né? E aqui, e os encontros de uma forma, às vezes são aqui até no Rio de Janeiro, né? Mas, no entanto, ainda às vezes falta mão de obra de trabalho mesmo, né? Quando você vê, você está em todos os... A mesma pessoa está em todos os espaços de discussão, né? Tinha uma época que eu estava no Fórum de Trabalhadores Nacional do SUS, no Fórum do Rio de Janeiro do SUS, nos campos de discussão das práticas integrativas e complementares, assim, chega um momento em que você não dá conta de tanta coisa, porque, de fato, tem demanda. Né? E a gente precisaria ocupar, até fica aí o meu apelo aos musicoterapeutas. Lembra da que eu falei do meu sonho, que a gente precisa ocupar esses espaços e se empoderar? Gente, a gente já está ficando velho nesse campo, né? A gente está precisando de gente nova, de gente nova chegando para os espaços de discussão não é de garantia, mas assim, espaços de discussão, de debate, que vão fomentar essa rede, porque às vezes é essa rede que vai nos ajudar lá na frente a nos fecharmos. Agora usei um termo total das meninas, das adolescentes que eu trabalho, vocês são fechadas como a gente. Né, nos fecharmos assim, enquanto coletivo mesmo, porque o coletivo ele não é só de musicoterapeuta, a gente precisa de um coletivo interdependente, né? Interdependente no sentido de outras categorias. Eu acho que, por exemplo, quando tu traz, né, que tu como odonto pode fazer um trabalho de escuta em saúde mental num CAPS, eu concordo profundamente contigo. Porque, assim, acompanhar, às vezes, um usuário, entender que o usuário não é só saúde bucal, faz toda a diferença para fazer sentido para aquele usuário conseguir assumir o cuidado e se apropriar da sua própria prática de cuidado em saúde. Né? Então, assim, quando a gente vai lá, o que seja, às vezes, um musicoterapeuta apoiando o NASF, por exemplo, e que consegue, às vezes, cuidar daquele sujeito, daquele grupo, que está ali com um processo, às vezes, narrando um processo de ansiedade, e que a gente pode pensar um processo de desmedicalização a partir de grupos musicoterápicos, como era o que a gente fazia, assim, era o CAPS lá dentro da atenção básica, pensando o cuidado de saúde mental lá dentro da atenção básica, e já em vias de pensar a desmedicalização, ou de diminuir o uso de medicação, né? Então, eu acho, assim, super potente quando a gente pode estar junto, e eu acho fundamental quando a gente pode estar nesses espaços. E faço um apelo aí para os meus colegas agora. Precisamos de força de trabalho, precisamos de mais gente. A gente sozinho dá conta de tudo, não. A gente está encampando, mas a gente precisa de gente para estar com a gente aí, né? Mas eu tenho uma pergunta, viu? Entrando nesses espaços de discussão, eu acho que vou dar continuidade um pouco aí até a pergunta da Aline, a minha pergunta é para o Rafael. Eu queria que o Rafael falasse um pouco, o Rafael mencionou a importância do coletivo, né, Rafa? Sim, Rafael, você fala da importância do coletivo, né? E eu queria que você falasse um pouco da importância desses espaços, agora de um outro lugar, de um lugar da política, mas, por exemplo, dos espaços como a Aline mencionou, da Abrasco, mas tem algo anterior ainda que eu considero tão fundamental, que são os espaços conselhos, que a gente sabe que eles estão dando uma esmorecida não à toa, né, que esse governo vem dando uma fragilizada nos espaços dos conselhos, mas eu queria que você falasse um pouco desse lugar, desses espaços de conselho, como potenciadores, né, como potências de construção de política. Obrigado pela pergunta, Mariane. Extremamente pertinente. Infelizmente, nós estamos enfrentando um momento de desincentivo, né, dos espaços. Eles estão
se fechando, eles estão deixando de funcionar, mas eles são muito importantes porque são fóruns especiais em que o poder público abre para a comunidade exatamente debater, discutir, trocar ideias, colocar as suas pautas nas mesas de uma maneira democrática, de uma maneira muito interessante, um exercício mesmo daquilo que a gente chama de democracia participativa. Então, os espaços, esses conselhos de políticas, eles são muito importantes para o exercício da cidadania, para a legitimação de demandas e união de esforços, de maneira que isso chegue muito mais redondo para o poder público, de tal forma que o próprio poder executivo pode abraçar algumas agendas e encampá-las junto ao legislativo, ou mesmo dentro daqueles canais que ele já possui autorização, digamos assim, para funcionar. Então, eu entendo que os conselhos, os diversos conselhos que existem, são locos de negociação, de debate fundamentais, que devem ser explorados, bem explorados pela sociedade organizada, e talvez uma das gestões que devem ser postas daqui por diante, ou daqui para esses próximos meses, seja reivindicar a retomada desses espaços, buscar que eles sejam abertos novamente, de tal forma que a gente não tenha uma descontinuidade. Nós já vivemos momentos custosos na nossa sociedade durante o regime militar, onde isso não existia. Esses espaços surgiram pós-constituinte. A Constituinte já foi a grande inauguradora disso. E depois, nos anos 90 e 2000, isso foi muito bem desenvolvido. Não era perfeito, mas já eram espaços muito legais e muito promissores para isso existir. Então, me parece que seja hoje um importante encaminhamento de reivindicação para a reabertura desses espaços, para que eles voltem a funcionar, para que eles possam acolher novamente esses espaços que a gente chama também de esferas públicas, porque existe a dimensão da existência deles, que é da democracia participativa, e o que se faz com eles, que aí é aquela democracia deliberativa, onde a gente acolhe o maior número de propostas, de ideias, e dali a gente pode chegar não digo a consensos, mas ideias fortalecedoras de união entre várias tendências. Então, realmente, acredito mesmo que esses espaços são importantes, mas eles devem ser resgatados na nossa atual situação. Isso aí, pessoal, agradeço muito a interação, as perguntas, foi acho que 1h30 muito bem aproveitada, adorei estar com vocês aqui no nosso episódio 1, né, do eixo de políticas aqui da TV UBAN. Vou pedir para que vocês deem uma última palavrinha para a gente poder se despedir da galera que está nos assistindo. Começar pelo Rafael, a Aline e a Mariane, então, na ordem que a gente falou hoje. Tá certo. De maneira contraintuitiva, e eu hoje privilegiado por mulheres, né, bem acompanhado pelas mulheres, então eu me despeço de todos vocês que aqui estiveram comigo, um prazer imenso conhecê-las e trocarmos ideias, também agradecer a audiência de todos que estão nos vendo, parabenizar a iniciativa, muito boa, que ela possa render muitos frutos para vocês, e que a gente possa acreditar na boa política, né, gente? A gente não pode desacreditar disso. Quando a gente deixa a política para somente aqueles que normalmente já são interessados por elas, nós saímos em prejuízo. Então vamos buscar resgatar esses espaços, como vocês mesmos aqui estão fazendo. Parabéns, pessoal. Até mais. Prof. Aline. Então, queria só agradecer a vocês pela oportunidade, assim como o Rafael. Desejar a vocês que seja pelo primeiro episódio, muitos, né? E a iniciativa possa ser tão compartilhada com muitas pessoas,
porque mais do que nunca a gente precisa falar de políticas públicas, né? Justamente no momento onde a participação popular vai num caminho de silenciamento, que é o momento onde a gente tem que falar sobre política e entender que todo agir é político, até a omissão e o silêncio é político, né? Então, muita sorte e audiência, e agradeço a todos que nos escutaram e a vocês pela oportunidade. Eu quero agradecer de novo o convite, né, e agradecer e parabenizar a iniciativa. Eu acho que a gente precisa fomentar mesmo, principalmente nesse momento em que temos aí um projeto de lei tramitando. É importante, porque quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de Estado, né? Então, assim, é importante que o Estado, mostrar para o Estado o quanto já estamos inseridos, né, enquanto categoria nesses espaços, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença, né? Quanto mais a gente puder dar visibilidade para isso, tanto melhor para a gente futuramente. Não só com o processo de regulamentação, porque o projeto de regulamentação ele é só o início, né? Mas depois para também a gente poder conquistar, garantir o que já temos, né? Conseguir executar o que já temos e conquistar novos âmbitos e, né, chegarmos a novos lugares. Então, parabéns, agradeço. Para mim foi uma honra dividir essa mesa com o Rafael, a Aline, com a mediação da Grazi, e é isso. Muitíssimo obrigada. Então tá, em nome da TV UBAN, eu agradeço a vocês por terem aceito o nosso convite, né? E peço para que todo mundo que está nos assistindo, quem ainda não se inscreveu aqui no canal da UBAN, que se inscreva, acione sininho, né? Porque a gente tem vários eixos interessantes, então vários momentos onde a gente vai estar reunido aqui, vários colegas como mediadores, e vai ser muito importante para que a gente possa compartilhar sobre a musicoterapia, né? Em todas as temáticas possíveis onde ela se insere. Então, muito obrigado para quem esteve conosco e até o próximo programa.